Bom, eu devo dizer que essa apresentação foi um convite do meu grande amigo professor Rui Casão. Eu estive recentemente em Londrina, convite do pessoal da Universidade de Londrina, aquele evento que eles têm de estudantes, chama SACA. E eu fiz uma apresentação semelhante a essa para uma plateia de 400 estudantes, mais professores. O Zé Renato Farias estava lá também, Zé Renato, digo, da Embrapa. A gente fez um tema só de mudanças climáticas e os impactos na agricultura, as medidas, tanto de adaptação como de mitigar os efeitos. Então, foi uma coisa bastante interessante. Aí eu passei para o Rui achou que era legal apresentar para vocês. Então, essa situação de emergência climática é um conceito que está surgindo agora em função das evidências bastante grandes de que as mudanças climáticas realmente já estão causando prejuízos para a humanidade e que é necessário tomar medidas emergenciais mesmo para poder garantir que o futuro da humanidade não seja ameaçado da forma como se pronuncia. Então, essa emergência climática, então, é um reconhecimento por principalmente municípios e países que já estão sofrendo ou já têm mais claramente a gravidade do problema, reconhece, então, essa extrema gravidade que o aquecimento global representa e daí, então, resolve adotar uma série de medidas, seja em nível de município, de estado, de país, reduzir as emissões para zero, num prazo determinado, geralmente tem, em função das perspectivas, esses prazos são bastante curtos, e então, em coordenação com a administração, seja municipal, estadual ou federal, né, exercer uma pressão política junto a esses governos para que se adote essas medidas o mais rápido possível. Então, essa situação de emergência climática já foi declarada por muitos países, principalmente no hemisfério norte, onde o problema tem sido percebido com maior severidade, até em função da maior proporção de terra em relação a águas, né, que se observa no norte. A Alemanha foi pioneira na decretação dessa situação de emergência e hoje já há mais de 700 cidades e 38 países já declararam. Então, como eu disse, uma vez declarada a situação de emergência climática, as administrações planejam todas as ações no sentido de impulsionar as energias renováveis, energias limpas, medidas como expandir a rede de recarga de veículos elétricos, né? Hoje você compra um veículo elétrico no Brasil, é um problema, porque você não tem onde recarregar nas estradas, é muito escassa essa rede, então ainda é uma coisa que precisa se desenvolver, né, urgentemente. Banir o mais rápido possível os combustíveis fósseis e substituir por energias limpas. E aí outras políticas, como reciclagem do lixo, nós sabemos, por exemplo, que o metano é muito emitido pelo lixo em fermentação, né? E medidas como reflorestamento, dentre outras. Então, todo esse conjunto de medidas discutidas e assumidas por aquela sociedade, elas são muito mais efetivas, né? Nós estamos ainda longe, talvez, de alcançar um patamar desse, em função, principalmente, do nível de renda da nossa população, que ainda luta por necessidades primárias, nível educacional, mas o futuro, principalmente desses países mais desenvolvidos, está caminhando nessa direção, principalmente na Europa. Já diversos estudos, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, mostram que se manter a situação atual, o aquecimento da Terra poderá chegar até 4 graus. E esses estudos mostram o seguinte, que se chegar a 4 graus de aquecimento, vai haver um desarranjo tão grande no sistema climático da Terra que vai ser impossível a vida humana, que as atividades humanas vão ser tão prejudicadas e a situação vai ficar totalmente caótica realmente, né, com pobreza, com migrações e até guerras, né, pela água, pela busca de locais mais favoráveis. Então é um cenário futuro bem complicado. Existe um grupo ainda, embora pequeno, poucos cientistas que se chamam de cientistas, na verdade, nem são tão cientistas, né? Alguns aproveitadores, palestrantes profissionais, os negacionistas, na verdade, eles praticamente não têm espaço mais nas revistas científicas de alto nível, né? Mas o discurso que se usa é confundir a variabilidade climática com a mudança climática. A variabilidade é uma mudança que ocorre devido a causas naturais
que provocam oscilações na série de dados. Então, você pode ter um ano, você tem um El Niño, uma erupção vulcânica, você tem a temperatura mais alta, mais chuva, menos chuva, um laninha. Ao longo da série de dados, você percebe isso. Então, isso é variabilidade, né? A própria atividade solar pode provocar pequenas alterações, mas são coisas que variam o clima, depois ele segue o seu curso normal. E a mudança climática, não, já é uma mudança mais permanente, uma tendência mesmo de alteração, né? E é causada por atividades humanas, né? Atividades antrópicas, que se chama, né? E o principal fator que está por trás disso é a emissão desses gases de efeito estufa que a gente vai comentar. Aqui você vê, então, ó, esses céticos ou negacionistas, né? Eles, por exemplo, pegar um pequeno número de anos nessa série aqui, veja que no final da série, poderia até dizer que está havendo uma pequena tendência de resfriamento, né? Como um certo palestrante que anda por aí falava que ia ter uma mini era glacial, que ia resfriar a Terra e tal, né? Mas tudo balela, né? Quando você olha assim com um olhar mais de longo prazo, o que você vê nessa mesma série de dados? Você vê uma tendência de aquecimento e ao longo da série você vê essa variabilidade que eu mencionei para vocês. Então você vê até alguns ciclos, às vezes de maior temperatura, um ciclo mais frio, né? Mas a hora que você projeta essa linha ao longo de 50 anos, 100 anos, 150, 200 anos, você vê uma tendência crescente de aumento dessa temperatura. Então, isso aqui é mudança climática, né? Aquele anterior é variabilidade climática. Isso para não confundir. Tem, inclusive, alguns colegas climatologistas. Esses dias eu vi uma palestra, não vou falar de onde, mas uma entrevista de uma pessoa dizendo que tudo é variabilidade do clima, porque a pessoa estuda essa linha de clima e não está se informando adequadamente a respeito dessa situação de mudanças tão bem já estabelecida, já tão bem conhecida. O que causa, então, esse tal de aquecimento global, né? A maioria de vocês já sabem, né? Tem até alunos meus aqui de pós-graduação que estão aí assistindo, colegas, a maioria de vocês já sabem. Então, essas mudanças antrópicas são causadas pelo aumento de emissões de gases, principalmente esses gases são o CO2, o metano, óxido nitroso são os três principais. Ainda tem os CFCs que já diminuiu bastante, né? Esses aqui que estavam causando buracos na camada de ozônio, né? E graças a uma política que foi adotada, reduziu bastante. Mas eles também podem causar aquecimento e o ozônio, principalmente na troposfera, na estratosfera, né? Altura aí de 25, 30 quilômetros, ele causa um certo aquecimento. Interessante notar o seguinte, que esse PAG que está aqui depois do CO2, PAG igual a 1. Esse aqui é a abreviação aqui embaixo para poder de aquecimento global. Então, o CO2, ele é o gás mais abundante e ele é considerado referência. Então, se nós considerarmos que ele tem um poder de aquecimento global igual a 1, o metano tem um poder de 23 vezes maior, então é um gás bem danoso, e o óxido nitroso é o mais perigoso dos três, ele chega a 300 vezes mais poder de aquecimento global do CO2. O CO2, a quantidade de CO2 emitida é infinitamente maior do que esses dois gases, né? Principalmente o óxido nitroso. Então, tudo é calculado em termos de CO2 equivalente, considerando essa situação, né? Então, esse daqui tem uma certa emissão, né? Você converte para CO2 equivalente. Todo mundo conhece também o conceito de efeito estufa, só para a gente relembrar, né? Aqui do lado esquerdo, nós temos o efeito estufa natural, que é o efeito benéfico que garante a vida na Terra na forma como nós a conhecemos. Então, a atmosfera ela é composta de gases, e principalmente o CO2, esses gases, tipo CO2, a vapor d'água, principalmente, o CO2 e outros gases, eles impedem que uma parte da radiação solar penetre mais facilmente na forma de ondas curtas, que essa radiação emitida a uma menor temperatura, portanto, na forma de ondas mais longas, escape para o espaço, né? De tal forma que se não tivesse essa estufa aqui, nós teríamos temperatura aí de 300 graus durante o dia e 150 negativo, 200 negativo durante a noite. Então, a atmosfera, ela atua como essa estufa natural. Isso aqui, então, é uma coisa que garantiu o desenvolvimento da vida na Terra na forma como nós conhecemos, né? A nossa vida, das plantas e dos animais. E ela faz com que a temperatura média da Terra, isso antes
e começasse a agravar essas mudanças climáticas, né, gira em torno de 15 graus. Aí, lógico que você tem polos que pode chegar a menos 80, menos 90, né? E tem regiões desérticas que você pode chegar a 40, 50 graus, né? Na média, 15 graus. Agora, quando você joga essa sujeira na atmosfera, entre aspas, né? Esses gases, CO2, metano, óxido nitroso, principalmente, você tem uma absorção maior dessa onda longa que é emitida da superfície, de tal forma que uma quantidade de calor extra é retido na atmosfera e volta para a superfície. Então, esse é o efeito estufa associado às mudanças climáticas. Então, aqui que está o problema. Então, esses 3 gases são os principais responsáveis. E de onde que vêm essas emissões, né? O CO2, ele é o principal em quantidade de emissão. Vocês vejam ali que ele chega em torno de 74, 75% do total de emissões. Por isso ele é o gás mais importante, embora ele tenha um poder de aquecimento global bem menor que os outros, mas pela quantidade, ele que é o principal vilão do aquecimento global. E é decorrente de atividades industriais, né? Veículos, automotores, queima de biomassa, aqui veículos, atividades industriais, principalmente a queima de combustíveis fósseis, né, o petróleo. O metano é decorrente de criações animais, a fermentação entérica, né, de bovinos e outros animais, áreas pantanosas, lixo, esgoto, né, em estado de fermentação e decomposição, libera muito metano. Ele chega a 19% dessa contribuição, aproximadamente. E o óxido nitroso, que vem da agricultura e algumas atividades industriais, em torno de 7%. Então, esses 3 gases que predominam, outros são efeitos bem insignificantes até comparados a esses. Só para introduzir o slide que eu vou mostrar a seguir, vou explicar para vocês como que se faz a recomposição do clima passado. Você pode voltar 400, 500 mil anos no tempo. Como que isso é possível? O pessoal vai nos polos e identifica áreas onde o gelo se desenvolve em grandes profundidades, 3, 4, 5 quilômetros de profundidade, e vem com brocas, vai perfurando e introduzindo essas brocas e vai extraindo cubos de gelo em diferentes camadas de profundidade e vai marcando esses cubos a que profundidade corresponde. Daí armazena em caminhões frigoríficos e coloca eles nesses cubos aqui à direita e armazena em câmaras frias. E depois, então, eles pegam esses cubos de gelo e vão, em função da profundidade que foi extraído, vão determinando ali de que época que isso foi retirado através da captura de bolhas de ar que ficaram dentro desse gelo. Então, tem gelo que foi apreendido ali há 500 mil anos, né? Eles datam e determinam a concentração de CO2. Graças a isso, então, eles conseguem voltar no tempo e ver como que foi a variação da concentração de CO2 assim, por milhares e milhares de anos. E esse gráfico aqui da NASA, ele mostra exatamente isso. Então, aqui você tem, desde 400 mil anos atrás, né, eles reconstituíram essas concentrações, e aqui essa linha pontilhada representa 300 ppm de CO2. Então, vocês vejam que na história do planeta, aqui nessa janela que foi estudada, nunca a concentração de CO2 ultrapassou esse limiar aqui de 300 ppm, mas aqui no começo já da era industrial, ele ultrapassa e cresce quase que linearmente, né? De tal forma que hoje nós já estamos aí com 425 ppm de CO2 aproximadamente. Então, isso aqui não é que está acontecendo por acaso, né? Isso aqui é fruto de atividades humanas. E as concentrações recentes de CO2, elas vêm sendo monitoradas, medidas, desde 1955, numa ilha do Havaí, que é chamada Mauna Loa, aqui um arquipélago. Aqui está o posto onde se faz essas medições. Então, o que vocês observam aqui? Desde que começou a medição, as concentrações vêm aumentando. Você não vê uma reversão dessa curva, pelo contrário, ela vai só se tornando mais íngreme e aumentando, de tal forma que hoje, como eu disse, já está em torno de 425 ppm. Apesar de todas as reuniões que se faz, discussões, as emissões continuam subindo sempre.
Essa figura aqui é interessante, embora esteja em dois tons de verde, espero que vocês consigam visualizar, tem um verde mais escuro, que é a queima de combustível fóssil, e o mais clarinho é a mudança de uso do solo, né? Seja através de desmatamentos, queimadas, né? Esse tipo de atividade. Então, o que que se observa? Os Estados Unidos é de longe o maior emissor, a China vem parada em segundo, a Rússia em terceiro, e eles têm uma contribuição muito maior de queima de combustíveis fósseis, né? E uma menor contribuição de uso do solo. Ao contrário do Brasil e da Indonésia, que a nossa maior emissão é em função de mudança de uso do solo, principalmente desmatamento e queimada, né? A queimada, você sabe que destruindo a madeira, né? O material vegetal, a combustão libera CO2 para a atmosfera. Veja, países mais envolvidos, eles têm, por exemplo, a Alemanha é 100% queima de combustíveis fósseis, né? Então, nossa situação, ela é, de certa maneira, até mais fácil da gente cumprir as metas que o Brasil propôs, porque é simplesmente, se a gente zerar o desmatamento e controlar as queimas, a gente vai ultrapassar essas metas facilmente de controle dessas emissões. Aqui, só para vocês verem que a concentração de metano, ela é mais recentemente, ela vem sendo monitorada, né, desde ali da década de 90, fim da década de 80, mostra um crescimento também maior, inclusive nos últimos anos, aqui destacando os anos mais recentes. Vamos ver o óxido nitroso também, que vai mostrar um quadro também igual, vocês veem aumentando as concentrações, né, em função do aumento de uso e aumento das atividades. Então, a situação vem, na verdade, ela vem se agravando. O CO2 está aumentando, o metano aumentando e o óxido nitroso também. Então, isso leva a um agravamento da situação, né, apesar de todos os esforços no sentido de se controlar essas emissões que até agora têm sido praticamente infrutíferas. A gente conhece, já estamos sabendo até que o Brasil vai organizar a COP30 em Belém, né, em 2025. Então, essa é a Conferência das Partes, isso aí foi definido lá em 1992, aqui no Rio de Janeiro, na Eco Rio 92, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e eles estabeleceram, então, uma associação dos países, que chamam de partes. Então, a partir de 1994, eles passaram. Isso aí foi aprovado e em 95 já se fez a primeira COP. Esse pessoal reúne por 2 semanas, avalia a situação do clima, discute as autoridades, cientistas, as ONGs, vai tudo, é uma festa, né, na verdade, festa do clima. E ali quebra o pau, se discute tudo, e depois, então, vem as recomendações, relatórios e tudo, para cada uma dessas reuniões. COP30, quem puder participar em Belém, vai ser uma coisa monstruosa, é muito legal. Aqui vocês veem a linha do tempo dessas COPs, né? Então, começou lá em 1995, e já estamos aqui, então, na COP 24, que vai ser em Azerbaijão esse ano. Não, 29 de 2024, COP 29, a COP 30 vai ser no Brasil. Cadê a bandeira do Brasil aí? Não deu tempo de eu produzir isso. Eu só tinha até 2021, aí eu acrescentei só os locais aqui. Só destacar alguns pontos aqui. Em 1997, em Kyoto, aqui em 2015, a reunião de Paris, foram 2 reuniões muito significativas. Aqui em 2019, o Brasil desistiu de sediar a COP, era no governo anterior, e aí em 2020, devido à Covid, foi cancelado, não deu para fazer a reunião. Então, aguardem esses dois aqui, né, Kyoto e Paris, que a gente vai voltar nelas. A Eco Rio 92, esse aqui foi realizado no Brasil no governo do Fernando Collor. Tinha aquele ministro da Agricultura, que era um ambientalista, como que eles chamavam? Vocês vão lembrar dele. E ali, então, se criou esse conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente usa até hoje, né? Se usa, às vezes até exageradamente, mas é um conceito bem interessante. Então, eles definiram assim como aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades atuais, mas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Você pensar bem é uma coisa bacana, né? Quer dizer, é um pensamento que não é egoísta. Você vai produzir agora, mas não vai destruir, a geração futura que se vire, né? Então, seria o conceito de desenvolvimento sustentável que foi aplicado sempre a partir de então. Aqui vamos destacar, então, lembra que eu marquei lá Kyoto, né? Nessa reunião de Kyoto, realizada no Japão, em 97, ali se criou o conceito de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL,
e se estabeleceu o famoso protocolo de Kyoto, que é ali que, a partir dali que vem essa coisa do sequestro de carbono. O protocolo de Kyoto, então, ele é mais uma licença para poluir, os países ricos, industrializados poluírem, né? E nós aqui nos países em desenvolvimento, elaborar projetos para eles. Então, por exemplo, você faz uma floresta, faz um reflorestamento grande aqui no Brasil, e daí tudo isso é controlado, você calcula quanto de CO2 está sendo abatido, e você vende isso para a Alemanha, para a Volkswagen continuar lá produzindo os Volkswagen dela. É uma licença para poluir, né? Conforme eu disse, não é a melhor maneira, né? Mas na época foi entendido como um mecanismo que poderia funcionar, mas não funcionou, principalmente em função dos boicotes que sofreu. Depois esse sequestro de carbono continuou funcionando no mercado praticamente voluntário de empresas. Então, o pessoal tem feito projetos nessa linha, tem vários projetos em andamento, mas a efetividade não é tão grande como poderia ter sido, como poderia ser. Só dar um toque aqui para vocês sobre o IPCC, todo mundo deve saber também e ouvir esse painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O IPCC é um colegiado de cientistas. Ele foi criado em 1988 pelas Nações Unidas. Então, esses 195 países membros, eles indicam os cientistas com notório saber nessa área de ciências atmosféricas e correlatos. Esses cientistas, então, é que reúnem-se e vão elaborar os relatórios periódicos para dar o estado da arte nessa situação de mudanças climáticas, né? E, a partir daí, então, propor soluções e avanços e políticas para tomadores de decisão. Então, conforme eu já esclareci aqui, né, essas emissões, elas, apesar de todas essas reuniões, essas COPs, promessas e planos e tudo, elas continuam aumentando e, como resultado, vocês vejam que a temperatura, se nós pegarmos aqui a partir já da década de 50, 60, veja que as coisas vinham mais ou menos devagar, de repente essa curva muda de inclinação e vai se tornando cada vez mais íngreme. E agora, então, ao ponto que nos últimos 10 anos, nós tivemos os 10 anos mais quentes da história. Então, isso não pode ser por acaso, nós não estamos passando por nenhum outro fenômeno. Então, esse é fruto dessas emissões, né, que vem provocando o aquecimento global e as mudanças climáticas. Aqui vocês veem, considerando o período 2010-2019, em relação ao período pré-industrial, aqui em cinza você tem o efeito combinado dos gases de efeito estufa, né? Mas você tem também aqui em cinza um efeito de resfriamento, principalmente quando você emite esses poluentes para a atmosfera, você tem poluições particuladas, fuligem, essas coisas que causam turbidez na atmosfera, então você tem um efeito de resfriamento pequeno, né? E aí erupções vulcânicas, atividade solar, um efeito muito pequeno, a variabilidade do clima, efeitos de El Niño, Laninha, tal sorte que quando você pega o efeito combinado, você tem um efeito altamente positivo de aquecimento. Aqui você tem influência humana total, né? Você vai ter aí hoje em torno já de 1,2 grau de aquecimento. Aqui vocês vejam esse gráfico até 2010, o efeito médio de décadas. Então, quando você pega lá em 1890, estava praticamente o clima permaneceu estável até lá para 1920, 1930. Daí começa a ter pequenas alterações. Quando chega aqui na década de 70, ele dispara, né? E hoje, então, nós já estamos aqui nesse patamar de 1,2 grau de aquecimento, já tendendo para mais, né? Esse ano passado chegou 1,45, quase 1,5 grau, já que é a meta que eles estão querendo parar nela. A situação vem se agravando. A década de 2011, 2020, naquele cômputo ali, foi a mais quente da história, quer dizer, ultrapassou aqueles patamares. Vocês vejam nessa escala aqui, tudo que é de amarelo para escuro é aquecimento, né? Então você vê que todo o planeta está em situação de aumento de temperatura. Esses aumentos são maiores. Esse daqui, só para ilustrar, de 2014 a 2020, nós tivemos aí nesse período 7 anos mais quentes da história. 2016 até então tinha sido o ano mais quente, e agora, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, 2023 já bateu esse recorde. Está num crescente, está num crescente. Está num crescente. Os anos seguintes vieram batendo esse recorde. Veja que o ano de 2023, o vermelho mais escuro é a temperatura recorde do ano mais quente naqueles países, naquelas regiões. Vocês veem que em grande parte do mundo bateu o recorde ou ficou muito mais quente do que a média.
né? Praticamente o mundo inteiro, o planeta todo. Aqui a gente precisa ressaltar que foi um ano de El Niño também, né? Contribuiu. Mas o que os climatologistas estão observando é que os El Niños, eles têm uma associação com essa mudança climática, eles estão se tornando cada vez mais severos e mais frequentes, os eventos de El Niño mais severos. Então, isso tem também uma associação com a mudança climática. Só para vocês terem uma ideia, o dia 31 de julho do ano passado, de 2023, foi o dia em que a temperatura média global atingiu o maior valor. Vocês lembram lá atrás que nós mostramos que em média, em torno de 15 graus, né? A temperatura média da Terra atingiu praticamente 21 graus nesse dia. Então, é a situação realmente bastante grave, né? A gente vai mostrar um pouco das consequências daqui a pouco. Aqui no Brasil, só para mostrar no ano de 2023, ó, toda a área que estava com temperatura média bem elevada, né? Toda essa parte aqui, mais oeste do Brasil. Vamos falar um pouco para vocês desse conceito de onda de calor. O que é uma onda de calor? Então, são aqueles períodos em que a temperatura permanece pelo menos 3 graus acima da média para aquela época do ano. Então, você pega, por exemplo, no verão, você tem temperaturas máximas aí na casa dos 32, 35 graus, né? Um aumento de 3 graus acima disso por um período ali prolongado, de pelo menos uma semana, 10 dias, já caracterizaria uma onda de calor. Dentre esses efeitos, tem uma coisa, a gente fala em média, gente, mas a natureza não faz estatística, né? As plantas, os animais, a gente responde aos extremos. Então, essas ondas de calor são aquelas que realmente causam maiores danos para os seres humanos, para a agricultura, os animais, e a maior causa de morte de pessoas no mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, tem aqui esse dado aqui do verão de 2022, 62 mil mortes foram atribuídas ao excesso de calor na Europa. Em 2023, 47 mil mortes. É uma situação, quem já viajou para a Europa no verão, o Daniel teve agora lá na França, na Itália, ele pode falar, estava o calor desesperador, plena Olimpíada lá, né? E quando dá essas ondas de calor, então, as pessoas com problemas de saúde, idosos, muitos não resistem. E aqui no Brasil também já se reporta um número expressivo de pessoas mortas por excesso de calor, principalmente as populações mais pobres, que não têm condição de ter um ar-condicionado, ou estar num ambiente climatizado, pessoas já debilitadas, né, acabam não resistindo. Idoso não é nós. De tal maneira que as mortes por calor elas chegam a ser até 100 vezes maiores do que as mortes provocadas por essas tempestades severas, essas enchentes como nós acabamos de presenciar por aqui. Vejam que coisa mais séria, né? Se pegar o período de 79 a 83, à esquerda, a duração média desses eventos era de 8 dias. No período de 2016 a 2020, elas já foram de 12 dias, ou seja, aumentaram em torno de 50% a duração desses eventos. E o número de eventos, que era 75, de 79 a 83, já se aproxima de 100 eventos no período de 2016 a 2020. Então, é uma situação que está se agravando, assim, claramente. Aqui, só para destacar algumas evidências dessa emergência climática, né? Então, está aí especificado nesses quadros, eu acho que está bem pequeno, né? Então, vocês vê diversas evidências aí, né? Esse aumento da temperatura global vem provocando um dano muito severo, que é o aumento da temperatura, o aquecimento dos oceanos. Eu vou mostrar depois para vocês que isso aí tem provocado acidificação do oceano. E isso está reduzindo a capacidade do oceano em absorver CO2. Derretimento das geleiras, né, essas fontes de água potável. Em muitos lugares eles usam essa água que derrete das montanhas para abastecer cidades. Então, no futuro aí, essas cidades vão ficar em dificuldade com água, né? Derretimento de geleiras, né, uma coisa que nós vamos mostrar. A elevação do nível do mar é um dos efeitos mais dramáticos aí para o futuro. Eu que estou aqui perto da praia, aqui, eu não sei até... Eu acho que quando chegar lá para 2.200, eu vendo a minha casa e mudo aí para Londrina. Mas... Beleza. Eu não estou tão perto do mar assim, mas quem estiver em praias, nessas regiões costeiras, vai sentir esses efeitos. A acidificação dos oceanos, conforme eu relatei, né, por esse aumento de temperatura, é um problema sério, né? Morte de corais, morte de fitoplâncton, né, que são alimentos de peixe, uma fonte de absorção desse CO2, redução da cobertura da neve nos polos, isso vai aumentar a absorção de calor, porque a neve ela tem uma reflexão muito grande, e ao contrário, se você tirar
tirar a neve e expor o solo, vai ter muito calor mais absorvido, né? Isso pode provocar mais aquecimento e aumento de eventos extremos, né? Então, tudo isso está relacionado com a situação de emergência climática, né? Tudo está muito claro, mas é difícil mudar, né, a chave. Então, nós estamos nessa fase agora de transição. Vamos ver até quando isso vai. Aqui já passou, então, só para ilustrar aqui, para a gente lembrar catástrofes recentes, né, que nós tivemos no Brasil, né? Várias enchentes, chuvas extremas. Então, aqui, só para a gente lembrar as inundações recentes, né, os aguaceiros que nós tivemos, situação de chuvas extremas. Destacar aqui São Sebastião, todo mundo se lembra daquela catástrofe lá, teve aquele deslizamento, morreu bastante gente. Foi a maior precipitação já registrada no Brasil, foi próximo de 700 milímetros em um dia. Então, vocês imaginam, que loucura. E aqui é a grande tragédia do Rio Grande do Sul, né? Que foi uma coisa também inusitada. Teve problemas, lógico, de gerenciamento, mas naquela condição extrema, aquelas cidades de vale ali não teria muito o que fazer, né? Talvez no caso de Porto Alegre houve erros e tal, mas foi um evento muito extremo, né? E esses eventos, então, eles têm acontecido com uma frequência cada vez maior, né? Já tinha havido no ano anterior, no Rio Grande do Sul, e essa parece que vai ser como se diz hoje em dia, o novo normal daqui para frente, né? A hora que você segura mais calor na atmosfera, você joga mais energia na atmosfera, isso aí altera o sistema climático de formas imprevisíveis. Esse slide aqui é só para mostrar para vocês, por exemplo, que diferentes níveis de aquecimento, você tem aqui mais 1,5 grau, mais 2 graus em cima ali, né? Mais 3, mais 4. A seta vai puxando para mais 1,5 grau, você tem uma escala aqui de aquecimento, né? Então, você vê o que pode acontecer aqui. Para mais 2 graus, né? Os aumentos que você pode ter nesses eventos extremos, né? Mais 3 graus e mais 4 graus. Então, se chegar a mais 4 graus, o planeta realmente pega fogo. E, coerentemente, os eventos extremos de precipitação também vão cada vez mais se tornando mais graves, conforme a gente discutiu ali atrás já. Esse aqui é uma simulação, considerando períodos de 10 eventos em 10 anos, em 50 anos, né? Tanto de temperaturas extremas como de precipitação extrema. Então, vocês vejam que, à medida que aumenta o aquecimento, aumenta também a frequência desses eventos mais extremados, né? Tanto de chuva como de temperatura. Então, as coisas estão coerentes mesmo. Se nós chegarmos a esse nível de 3 a 4 graus, é uma coisa impensável. Não sei o que vai acontecer realmente com a espécie humana. Esse gráfico aqui ele parece meio complicado, mas eu vou explicar para vocês, é relativamente simples. Aqui do lado esquerdo, que você tem esse gráfico, então você tem os cenários de aumento de temperatura para diferentes emissões. Então, se tiver emissão muito baixa, a temperatura, aquela ideia de manter até 1,5 grau, né? Esse azulzinho. Aí você tem a emissão baixa, seria próxima de 2 graus, né? E aí você tem as emissões intermediárias, alta e muito alta, né? Que a temperatura pode ultrapassar até 4 graus de aquecimento. Então, em função disso, você tem aqui no gráfico da direita uma escala de aumento de temperatura. E aqui nós estamos comparando essa barra mais estreita, é o 5º relatório, né? O que ele reportava, e foi publicado em 2014, e aqui o 6º relatório, 2022 e 2023. O que está mostrando é que todos esses efeitos danosos, com o 6º relatório, com o aumento das evidências e a melhoria dos modelos, estão mostrando que mesmo com temperatura, com aquecimentos, emissões menores aquecimentos, você já pode ter, aqui você tem a escala aqui de severidade, né? Quanto mais escuro, mais severo. Então, vocês veem que, por exemplo, nesse caso aqui, é difícil até de ler aqui, mas para todos esses eventos aqui que estão aqui embaixo descritos, o 6º relatório já mostra que os efeitos mais danosos começam com temperaturas mais baixas. Então, a gente estava subestimando esse efeito do aquecimento global, na verdade. Por isso que, de repente, a gente parece estar sendo pego de surpresa, mas as coisas já vinham acontecendo, né? E a nossa capacidade de detectar isso não era tão boa quanto é agora. Então, esse 6º relatório, eu recomendo, depois eu deixei o link ali em português para vocês darem uma olhada. Ele já mostra de maneira muito mais clara e evidente que nós já estamos numa situação preocupante. E se não parar essas emissões, nós vamos chegar numa situação insuportável. Muitos de nós ainda vamos ver esse quadro. Só falar um pouquinho agora, vou acelerar um pouquinho, senão a gente não acaba hoje isso.
sobre o papel dos oceanos, né? O oceano, pelo volume de água, que são 3/4 da superfície da Terra, né? E as propriedades da água, que ela tanto se aquece como se resfria mais lentamente do que terra, ele é um grande armazenador de calor e grande controlador do clima no mundo. Então, eles controlam o que acontece no clima da Terra, assim, numa escala global. Todo mundo conhece esse gráfico do ciclo hidrológico, não vou aqui detalhar muito, mas só quero destacar o grande reservatório de água que representa os oceanos, né? Então, aqui 1.350.000 aproximadamente quilômetros cúbicos de água. Vocês pensam na quantidade de água dessa, né? Aí você tem os processos de evaporação e transpiração, 413 quilômetros cúbicos. Veja que volta, o oceano ele evapora e volta quase tudo para ele. Em torno de 90% ou mais dessa água retorna. Uma parte é transportada, né, através de nuvens, chove em terra, e então esse volume de água ele vai sendo distribuído para o solo, vai escorrendo, e através dos rios, né, há uma troca de 40 quilômetros cúbicos de água com o oceano. Então, todo esse sistema grande funciona e o grande reservatório está aqui no oceano. Então, por isso ele é tão importante. Então, com a acidificação e aquecimento dos oceanos, esse oceano que absorve a maior parte do CO2 para a atmosfera está perdendo parte da sua capacidade. E isso é uma má notícia, né? Isso talvez está contribuindo para a aceleração também desse aquecimento. Diversos estudos já mostram que a pH do oceano está diminuindo em função desse aquecimento. E isso, então, causa a morte dos corais, né? Você já deve ter visto o branqueamento dos corais, do fitoplâncton. Tem um documentário muito bonito no Netflix sobre a morte dos corais. Eu não lembro o nome aqui, mas vocês podem procurar lá, que vale a pena assistir. É uma situação realmente preocupante. Derretimento dos polos, né? Nunca as geleiras nos polos tiveram níveis tão baixos de gelo como agora. Então, conforme eu destaquei, na exposição do solo vai resultar em maior absorção de calor, vai também decomposição do material aqui, vai aumentar as emissões de CO2 também, né? E essa água vindo para os oceanos vai provocar o aumento do nível do mar. As previsões mais pessimistas dão até 2 metros de aumento do oceano para o final do século XXI. Uma coisa mais conservadora talvez fosse em torno de 1 metro, se não se fizer nada e as emissões continuar subindo nessa tendência que a gente vem observando. Já teve uma alta de 24 centímetros a partir do século XX até agora. E o que é agravante é que essa taxa de aumento está aumentando. Hoje ela já é 2,5 vezes maior do que vinha sendo no século passado. Aí você pode fazer essa pergunta: é possível a gente reverter as mudanças climáticas? Então, vamos dizer que o otimista diz sim, nós podemos. Mas para isso, o que precisa? O primeiro passo é a mudança imediata da matriz energética, substituindo combustíveis fósseis por fontes limpas. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande nisso. O próprio Brasil, né? Depois que descobriu o pré-sal, agora descobriu petróleo lá na costa da Amazônia, e o país precisa de divisa, então é muito complicado, né? Países pobres como a Venezuela, o Oriente Médio, é a única fonte de divisa deles, né? Os Estados Unidos vêm lucrando, as grandes corporações, então é muito difícil. Então, teria que zerar essas emissões o mais rápido possível, zerar o desmatamento, recuperar essas áreas degradadas, né? Fazer sistemas sustentáveis de produção. E nisso nós somos bons, né? E a Par, a Embrapa tem feito excelentes trabalhos nessa área. Uma coisa importante é melhorar o transporte público para que as pessoas deixem de usar o carro, né? Como é que você vai deixar de usar um carro, né? Eu, por exemplo, eu sair daqui, se eu for até o centro de Florianópolis pegando ônibus, eu gasto 4, 5 vezes mais para ir e voltar do que se eu pegar meu carro e ir. Então, eu acabo indo de carro, né? A questão do saneamento básico, da reciclagem, fundamental. Vocês têm ideia que em Florianópolis a maioria das casas ainda é tudo na base da fossa. Meu bairro aqui é tudo fossa. Então está tudo por fazer, né? Pensa se aqui está assim, imagina essas cidades por aí, né? O Brasil está numa situação bastante atrás nessa área. Aproveitamento de bioenergias, os sistemas de produção sustentáveis na agropecuária, né? Nisso a gente também está numa posição bastante favorável, né, com essa agricultura de baixo carbono, né, sistemas de plantio direto, integração lavoura-pecuária, floresta. E hoje está surgindo uma nova indústria, inclusive, de captura de carbono, retirada de carbono da atmosfera, mas é uma coisa ainda que está mais como oportunidade de negócio do que como uma solução efetiva. Dentro dessa afirmativa, nós temos aqui uma situação privilegiada. Veja, por exemplo, o potencial eólico brasileiro, ele chega a dar em torno de 14 usinas de Itaipu, 143
3,5 gigawatts aproximadamente, só com energia eólica. A energia eólica tem controvérsias também, né? Tem gente que anda criticando bastante, então tem que haver desenvolvimentos, porque parece que a frequência de emissão dessas pás, o próprio movimento, né, tem causado perturbação na migração de pássaros, essas coisas. Então, os ecologistas reclamam, mas ela é uma fonte limpa, é uma fonte importante. A fonte mais efetiva e a maior riqueza que nós temos é a energia solar. Pensa no Nordeste lá, Garibaldi, com aquela insolação que tem no Nordeste, o potencial ali que você tem de produzir energia, né? Até para exportar para o mundo, né? Então, o Brasil é o país que tem melhores condições no mundo assim de se tornar uma grande fonte de energia limpa, né? E renovável. Então, nós estamos numa posição privilegiada. Nós já temos uma matriz energética limpa hoje, né, com a energia hidrelétrica, podemos expandir enormemente essa geração de energia. Então, o Brasil é um país que tem condição de liderar essa questão da energia limpa. Destacando aqui, tá na moda aqui, né, o pessoal falando de hidrogênio verde. Por que verde, né? Então, para produzir o hidrogênio, ele é produzido através do processo de eletrólise. E você precisa de uma fonte de energia. Então, se usava energias derivadas de combustíveis fósseis para fazer esse processo. E agora, a proposta é usar energias renováveis, como energia solar, eólica, hidrelétrica, para produzir esse hidrogênio, então, com baixíssima emissão. Por isso, ele é chamado de hidrogênio verde. E o Brasil está entrando de cabeça nisso e deve liderar com outros países a produção desse combustível. Nós temos a biomassa aqui, que, né, com a nossa disponibilidade de radiação solar, tem um potencial enorme. Tem um exemplo do bagaço de cana, que o pessoal usa já para aquecimento de caldeiras, né? Aproveita esse material. Produção de pellets de madeira, aquecimento, uso em fornos, uso industrial. Em vez de você usar aquecimento baseado em carvão mineral, que é altamente emissor, então você usa uma fonte de menor emissão. Só aqui mostrando, então, o sistema silvopastoril. Isso aqui foi uma dissertação de mestrado do colega da Emater, na época, que hoje está na Embrapa, Wanderlei Porfírio. Um sistema aqui de pasto com grevilha, funcionando muito bem, melhorando o conforto animal, protegendo a pastagem, inclusive, de uma geada que aconteceu na época. É um sistema bastante viável. Aqui é um estudo que nós fizemos de sequestro de carbono em seringueira. Esse aqui foi em 1994, por aí. E veja que isso aqui é a raiz da seringueira, né? Parece um mandiocão aí. O pessoal arrancou. E nós chegamos a medir, então, 90 toneladas de carbono imobilizado, uma plantação de seringueira de 15 anos ali em Paranapoema. Sem contar a produção do seringueiro e tal, mas por incrível que pareça, parece que não houve interesse no Paraná de desenvolver esse sistema que, no meu ver, seria ideal para o pequeno produtor, porque ele dá renda mensal, tem mercado assegurado, mas não houve muito interesse, que aparentemente a seringueira requer baixo uso de insumos, então as próprias cooperativas talvez não tiveram muito interesse, e o governo do estado não teve essa iniciativa de atuar mais fortemente, porque principalmente o desenvolvimento da muda de seringueira é um processo mais demorado, parece que leva o viveiro até uns 2 anos, então teria que investir em pesquisa para apressar esse processo de desenvolvimento dessa muda, né, mais tecnologia e tudo, mas é um sistema altamente viável. E aqui essa seringueira consorciada com café. A Giovana, que foi minha orientada de doutorado, acho que ela está por aí ainda, ela fez a tese de doutorado dela nesse sistema aqui, e nós conseguimos ver que a adição da seringueira aqui, ela aumenta enormemente o sequestro do carbono, e ela ainda resfria a temperatura ali do ambiente em 2 a 3 graus, e com isso, então, um sistema desse, você pode produzir café mesmo num ambiente mais aquecido, né, em áreas tradicionais. É um trabalho que deu bastante impacto, gerou algumas publicações muito interessantes. Teve uma outra estudante também que desenvolveu doutorado comigo aqui também nessa linha, de medir essas alterações de microclima, com resultados também igualmente satisfatórios. E aí vem o cético, né? Então, todas essas dificuldades que eu falei para vocês levam a colocar dúvidas se nós vamos chegar nesse ponto. Então, talvez a gente consiga, ou talvez não, porque os interesses políticos e econômicos, normalmente, eles estão acima, né, dessa preocupação ambiental. Então, o lucro com petróleo, né? Vocês vejam lá o governo dos Estados Unidos, por exemplo, né, quando entrou o Trump, né, ele mudou tudo, reverteu tudo, está ameaçando voltar agora. Então, é uma situação complicada. As medidas de mitigação, ou seja, de retirada dessas, redução das emissões e
captura do CO2 são muito tímidas para fazer face a esse aumento de emissões, né? A desigualdade social e econômica é um problema muito sério, porque esses países mais pobres eles têm que ter ajuda para poder implementar essas políticas ambientais, que eles estão lutando pela sobrevivência, né? O interesse maior deles é isso. Existe um desinteresse por mundo solidário. Você vê que Estados Unidos gasta trilhões de dólares em guerra e é incapaz de alocar lá 100 bilhões de dólares por ano para ajudar a implementar essas medidas, né? Pouco investimento em educação, então tudo isso aliado ao negacionismo climático, né, que ainda é forte, dificulta realmente a gente embarcar nessa direção. O Acordo de Paris, então, esse aqui que eu marquei lá atrás, naquelas COPs, né, foi um acordo que eles firmaram para tentar segurar a temperatura o aumento abaixo de 2 graus até 2100, depois viram que era necessário 1,5 graus para que você não tivesse impactos significativos. E nessa reunião, então, todo mundo apresentou suas metas, o Brasil teve as metas dele bastante ambiciosas na época, era o governo Dilma ainda. Então, ele definiu uma série de políticas, né? Depois vocês podem ler aqui com mais cuidado, vai estar na apresentação. O Rui vai distribuir, mas basicamente é reduzir essas emissões e assegurar recursos para que esses países menos desenvolvidos entrassem em políticas também para cumprir essas metas. E, de fato, o que aconteceu? Com o governo Trump, em 2017, os Estados Unidos se retirou desse Acordo de Paris. O Brasil se alinhou, né, com o governo anterior, se alinhou ao governo Trump até 2022. Então, ficamos numa situação de negacionismo. E nesse período aqui no Brasil, os desmatamentos, incêndios bateram recordes na história, né? Então, foi um período bastante difícil. Nós tivemos aí ministro de Meio Ambiente que era contra o ambiente, né? Então, toda a situação complicada, todos vocês já sabem. E os combustíveis fósseis, como a gente já discutiu, então, continua sendo ainda a fonte preponderante de energia, embora estejamos na situação já de transição. Deverá acontecer, mas vamos ver se vai vir em tempo hábil. Então, você tem o protocolo de Paris aqui, mas diante do cenário, né, essas emissões, então, o CO2 deve dobrar até 2080 e essa temperatura aumentar de 2,5 a 4 graus Celsius é uma realidade, né, nesse cenário. Então, aqui para combater isso, nós temos, então, eu já mencionei as medidas de mitigação, né, que seria, então, você reduzir o fluxo desses gases de efeito estufa, que retém calor, que basicamente é mudar a matriz energética, né, diminuir a queima desses combustíveis fósseis e até zerar. No caso da agricultura, aumentar o sequestro de florestas, né, de carbono pela vegetação. E a adaptação, ela já admite que nós estamos numa situação já de mudança. É uma série de medidas que você vai buscar se adaptar a um clima em mudança, né, para se ajustar a um futuro real, um futuro esperado. Então, na nossa área agronômica, uma coisa a se fazer é desenvolver variedades mais tolerantes ao calor, à seca, né, mais resilientes, sombreamento, arborização, né, sistemas mistos, né, agroflorestais. Aí nas áreas costeiras vai ter que se adotar medida de contenção do aumento do nível do mar, vão ter que chegar a um ponto de construir diques a um custo bastante elevado, como já se faz na Holanda, né? E realocação dessas populações em áreas de risco, vai ser necessário, né? Conforme está se fazendo agora em Porto Alegre. Aqui, então, é só um comentário desse secretário da ONU, do Meio Ambiente, secretário da Costa Rica, dizendo que tudo isso até agora está muito vacilante nessas medidas tímidas. Ou a gente assume isso ou vai sofrer as consequências, né? Aqui só as medidas, ações necessárias para conter esse aquecimento. Então, aqui vocês têm, para limitar em 1,5 graus, aqui vocês têm até 2030, né? Então, GEE é os gases de efeito estufa e aqui é de baixo CO2. Então, já tem que reduzir em 50% o CO2 até 2030 e chegando em 2050 zerar essas emissões, né? Se quiser segurar em 1,5 graus. E aqui com 2 graus, né? Você tem que chegar pelo menos a 75% de redução até 2050, senão não alcança essas metas. Aqui o nosso grande drama, né? A Terra nunca esteve sob uma pressão tão grande, né? População que já passa de 8 bilhões de habitantes e uma quantidade significativa passando fome. Então, nessa condição, é difícil você realmente falar em meio ambiente, né? Enquanto não se corrigir as desigualdades, vai ser muito difícil. O Carl Sagan, quando ele
ele fez aqueles estudos para ver a probabilidade de você encontrar civilizações desenvolvidas no nosso nível tecnológico, no universo, ou mais avançadas. Ele colocou na equação essa afirmativa, que toda civilização desenvolvida tende à autodestruição. Parece ser o caso, né? Então, isso aí reduzia drasticamente a possibilidade da gente encontrar vida na Via Láctea. Porque a gente parece que do jeito que vai, se não tomar juízo logo, né, vai ser muito difícil manter a vida na Terra. Aqui, só para a gente ilustrar, também, esse é do sexto relatório, ele mostra que se você nasceu na década de 50, como a maioria de nós aqui, nós estamos chegando aqui hoje, né, nessa condição de aquecimento, que em torno já de 1,5 grau, né, partindo de 1,2 a 1,5, nós estamos aqui nessa situação. A pessoa que nasceu na década de 80, como o Daniel, meu filho que está aí, ele vai chegar aos 70 anos aqui, né, nessa condição. Então, se você tiver emissões muito altas, ele já vai sofrer bastante essa condição de aquecimento. Enquanto que um bebezinho que está nascendo agora, ele vai sofrer muito mais. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com as futuras gerações, né? E a gente tem que ser mais responsável com o clima. Então, é isso, gente. Eu deixo aí essas 3 recomendações aqui. Depois, se vocês tiverem um tempo e interesse, acessem esses links aqui, que vale a pena. Professor Paulo Artacha é professor titular da USP, São Paulo. É o chefe do Departamento de Física e Meteorologia. O professor Carlos Nobre, né, dispensa comentário, nosso maior climatologista. E o 6º relatório do IPCC em português. Então é isso. Obrigado, pessoal, pela atenção aí. Apesar dos percalços, conseguimos. Parabéns, professor. Nota 10. As palmas. Ó, quem não der palma pro Paulão... Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, ninguém está fazendo pergunta. Ô, Paulo, quando é que o mundo vai acabar? Ó, o Paulo Guilherme quer fazer uma pergunta. O mundo vai acabar amanhã, Paulo. Fala, Paulo Guilherme. Não, melhor acabar amanhã mesmo, que aí as contas que a gente tem que pagar, zera. Se tiver que acabar, que acabe logo, né? Ô, Paulo, você acabou de mencionar o Carlos Nobre. Em 2004, eu assisti uma palestra dele em Salvador. Não, minto, 2004 não, 2020, em Salvador. Ele foi convidado pela Prefeitura de Salvador, o prefeitinho. Ele estava falando que, em continuando esse aquecimento, quando nós chegássemos a 1,5 grau de aquecimento, que nós ainda estamos um pouquinho abaixo, né? Você mencionou 1,2. As únicas regiões do Brasil que ele acreditava, e ele estava apresentando dados da NASA, inclusive, voltando às projeções dele, que as únicas regiões do Brasil que conseguiriam fazer agricultura de sequeiro sem um recurso adicional de irrigação artificial seria o sul do Brasil. Nesse caso, nós estaríamos, de certa forma, beneficiados. Mas já ocorreram eventos esse ano que já estão, de uma certa forma, contestando essa previsão dele. Nós já tivemos secas terríveis aqui no Paraná como um todo, nesse período de janeiro a março, né? Algumas implicações. Essa previsão dele, na sua avaliação, era exagerada ou ela ainda está para ser autorrealizável? É um pouco exagerado, sem dúvida. Assim, o Carlos Nobre ele é meteorologista, né? Físico e meteorologista. Então, essas previsões, assim, você generaliza para um valor ali de temperatura, depende muito, porque às vezes, por exemplo, tem 1,5 grau, mas na região Cerrado, Amazônia, você pode ter um aquecimento maior, que são as regiões equatoriais, né? Então, você tá falando de 1,5 grau, mas isso aí é uma média global, entendeu? Então, talvez isso que ele estava querendo dizer, porque nas regiões equatoriais, o aquecimento tem sido já bem maior, sabe? Já está ultrapassando até 2 graus. O que ocorre conforme eu estava dizendo, Paulo, a gente usa a média como um parâmetro, mas a natureza, ela seguia pelos extremos, né? Então, a gente vai ter, assim, a tendência é ter eventos. Você vê, a Amazônia está passando novamente uma das maiores secas da história, né? Teve aquela de 2005, agora está desde o ano passado, né? Os rios secando, a morte dos peixes lá naqueles botos, morrendo tudo lá, uma situação terrível, né? Então, a tendência é assim, que esses eventos extremos comecem a acontecer mais frequentemente,
por essa desorganização do sistema climático, sabe? Então, tanto você pode ter secas prolongadas, como enchentes, né? Chuvas torrenciais, precipitações extremas. Então, o clima vai ficando incerto, mas à medida que vai aumentando o aquecimento, isso aí que ele falou vai se tornando realidade, né? Porque lá já é mais quente. Você aumenta ainda mais a temperatura, né? Então, você vai ter um problema maior do que aqui no sul, sem dúvida. É o seguinte, existe como a gente fala em escala de tempo, nós estamos falando aqui para o século próximo, que é uma escala temporal pequena relativamente, Sim, né? sim, Então, sim. e é fantástico que o pessoal consegue desenvolver e obter dados de coisas de milhões de anos para trás dentro da calota do gelo, né? Agora, então, o que eu estava iniciando a falar, existe um estudo de prospectivo, digamos assim, da Federal, pessoal da área de geologia, etc. e tal, que está exposto lá na região de Vitimartim, quem já passou por lá, viu, tem um cartazão grande lá, aonde existe, bom, as nossas placas tectônicas continuam se mexendo, né? Não sei quantos centímetros por ano que a gente se afasta da Europa, da África, etc. e tal. Então, ali tem uma coisa que fala o seguinte: não sei se quantos milhões de anos para frente, aquilo que é nós aqui no Paraná, nós vamos estar praticamente na linha do Equador. Então isso em função do movimento das placas, etc. Né? Isso milhões de anos, né? Isso é milhões de anos. Então, mas isso quer dizer que aquilo que é polo deixa de ser, né? Então, Sim. você tem alguma coisa que você tenha visto, algum comentário sobre esse tipo de coisa? Não, essa parte, assim, eu vi algumas coisas assim, mas essa questão, por exemplo, das mudanças em escala geológica, né, é uma coisa que acontece mesmo, né? Pois é. Tem evidência, às vezes, de lugares que eram oceano no passado, né? Aí teve erupções vulcânicas, você teve elevação, né, deslocamento. Um Então, pouquinho, tudo isso. uma escala um pouquinho menor, 10 mil anos atrás, na época da última glaciação, o Texas tinha gelo. Calota de gelo. Aqui em Vitimarsum, que eu falei disso, existe um parque científico da Federal, onde mostra o risco nas pedras aqui em função do deslocamento de blocos de gelo. Aqui, então, Isso aconteceu mesmo. E o pessoal, através desses estudos, inclusive, eles identificam as eras glaciais, né, os períodos interglaciais. Nós estamos numa era interglacial, né? pois é. Daqui 4, 5 mil anos, 6 mil anos, talvez venha uma nova era do gelo. Tá vendo? Aí quando Mas chegar lá, eu vou mudar para a Amazônia. daí não é mais nós. Ô, Paulo, Eu aprendi um monte, foi muito legal a tua palestra. Valeu, obrigado. muito legal a palestra, Paulo. Só fala aqui, assim, em termos de curiosidade, né? Outro dia eu assisti uma palestra sobre aquele artista da Globo. Não, eu esqueci o nome dele, mas deixa ele para lá. Ele que estava falando do aquecimento global, né? Afetando a região dos polos, né? Ele foi para o Polo Norte. Aí estava falando do aumento do nível dos oceanos. Sei. Aí você apresentou várias consequências, né? Uhum. Dessas consequências... É o André Trigueiro? Aquele André Trigueiro? É ele mesmo. Ele é ambientalista, Mas dentro dessas são as pragas devido ao aquecimento global, né? A elevação do nível dos oceanos é muito grave, né? Porque 70% da população mundial vive próximo da costa, né? O que dá para mitigar desses efeitos, né? Já que está indo nessa toada aí, né? Aumentando esse aquecimento global, em termos, qual que seria mais fácil mitigar esse efeito da elevação do nível do mar ou da elevação das temperaturas que causa esse problema de secas, né? Os problemas da agricultura. Assim, parece que a agricultura, né? Que eu quero ver que você fala assim, em termos de mitigação, em termos de agricultura, que a gente pode agir, né? Um pouco, ter sucesso, mas ela afeta a alimentação, né?
qual que seria dessas as piores consequências, as mais imediatas? Então, Rogério, as coisas na verdade estão associadas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o pessoal fala, quando você começa a falar de mudança climática, os caras falam, vem penalizar a agricultura aqui do Paraná, do Rio Grande, né? Com esse papo. Mas na verdade é uma coisa que está numa escala maior, né? Escala global, né? A principal coisa aí que está envolvida queira ou não, são os combustíveis fósseis, né? O desmatamento contribui ali, você viu que quando eu mostrei aquele gráfico lá das contribuições, né? Mas você pega os Estados Unidos e China e Rússia, somos três ali, já dá grande parte, né, do aquecimento do globo. Então, isso que está acontecendo no oceano é consequência disso aí também, né? Porque o aumento da temperatura, ela vai causando esses problemas também. A temperatura dos oceanos nunca tiveram tão elevada como agora, né? O próprio aumento da temperatura já causa elevação no nível do mar, né? E essa acidificação do oceano, redução do pH, ela prejudica a absorção de CO2 pelos oceanos também. E o que a gente pode fazer em termos de agricultura para mitigar esse efeito? Então, a agricultura tem um papel, mas no aquecimento global, se não fizer o controle dessas fontes poluentes, a nossa contribuição é pequena. Assim, o Brasil, o que ele pode fazer? Ele pode zerar o desmatamento, parar de queimar. Se o Brasil fizer isso aí, ele já cumpriu a lição, porque nós já temos uma matriz energética relativamente limpa, né? E nós estamos investindo em fontes de energia limpa. O Brasil vai ficar muito bem nisso daí. Agora, a agricultura é questão de sobreviver a essa condição esse aquecimento vai vir, né? Então, nós vamos ter que pensar aí nesses sistemas mais sustentáveis de produção, né? Então, sistemas com plantio direto, aí que você incorpora mais matéria orgânica no solo, consiga resistir mais, né? Controle absoluto da erosão, proteger esses rios nascentes e entrar com esse sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, né? Recuperação de áreas degradadas com agricultura, integração com floresta, fazer o florestamento, sabe, das áreas. Eu não vejo assim problema, por exemplo, do agricultor. O agricultor, às vezes, tem muita gente que acha que a vegetação na propriedade dele é uma coisa ruim, né? Mas o pessoal ele deveria ser incentivado, sabe, a florestar suas propriedades e receber serviços ambientais por isso, entendeu? Aí você teria uma coisa efetiva, acho que aí é muito maior. Porque a hora que você põe a árvore tem uma capacidade de sequestro de carbono muito maior do que a agricultura, né? Então, acho que isso aí, os agricultores poderiam dar uma grande contribuição nesse sentido, né? Então, toda essa parte de proteger áreas impróprias, ali o cara poderia voltar a plantar árvores ali, florestar a propriedade nas áreas impróprias para cultivo, né? E aquilo ali eleger ele, por exemplo, para um pagamento de serviços ambientais. Acho que a gente tem que evoluir para isso, né? Porque o cara, para ele investir, ele vai ter que ter algum benefício. E adotar essas práticas de agricultura de baixo carbono, né? Acho que tem que ir por aí. Professor, se fosse dividir área rural versus área urbana, você acha que a área urbana contribui quanto pelo aquecimento? E o que você faz? Veja essas conurbações enormes que tem nos Estados Unidos, na Europa. Então, a própria cidade, assim, ela é uma ilha de calor, né? Depósito de calor, a temperatura, você pega a temperatura no centro de São Paulo e nas áreas periféricas, chega a dar 6, 7 graus de diferença de temperatura, até mais, num dia bem quente. Então, a cidade, nesse ponto, diretamente, né, ela é uma fonte de calor muito maior do que a agricultura, as áreas rurais, né? Sem contar que deslocamento, né, de carros, veículos, né? Essa coisa toda são grandes emissores de poluição. Verdade. A cidade, aí tem a questão do lixo, né? Emissão de metano, né? O lixo não é bem aproveitado, você poderia, né, aproveitar esse gás, né, capturar ele para geração de energia, né? Tem muita coisa por fazer, né, Dirceu? É verdade. A agricultura, eu acho assim, de uma maneira geral, principalmente aqui no Brasil, a agricultura não é vilão. Mas nem por isso nós temos que melhorar muito ainda, até para a nossa sobrevivência, né? Claro. Mas que nós vamos ter que entrar firme nessa coisa da adaptação aí, sabe? Paulo, deixa eu aproveitar, lembrei de uma coisa aqui que o Garibaldi vai lembrar, ficar com saudades. Quando eu falei para o Carlos Nobre
que eu era do Iapar, ele falou, nossa, vocês lá no Paraná fazem um excelente trabalho, a agricultura de vocês, o desenvolvimento tecnológico que vocês propuseram para a agricultura, e mencionou isso que você acabou de falar. É exemplo. Olha só, e que tristeza que dá a gente lembrar disso, hein? Porque ele estava com um projeto, ele está, né, com um projeto de agricultura sustentável para a Amazônia, exatamente para reduzir essas... Exploração sustentável da floresta, né? Exatamente, é isso mesmo. Tristeza a gente saber que a gente já não consegue fazer mais isso. Verdade. Aliás, a propósito, viu, Nilson? Comentário. Você era da sua área, o velho Anésio apareceu semana passada lá no Iapar, eu vou falar sempre assim, porque, viu, o Paulo, essa seca que eu mencionei, quando eu comecei a falar agora há pouco, ela provocou uma migração de mosca branca para o feijão até o sudoeste do Paraná. E aí o pessoal, apavorado com o mosaico dourado que tinha só o norte como uma área de ocorrência, né? Agora ele falou que o filho do Armando vai segurar esse abacaxi para tentar recuperar aqueles materiais que ele selecionou exatamente. A situação está ficando complexa lá. Imaginem que eu que já trabalhei no feijão, que a gente sabia que só de Guarapuava para baixo a gente conseguia feijão da seca, agora, a continuar assim, esse aquecimento global, se esquece. Feijão é muito sensível a temperaturas elevadas. Né? Exatamente. E tem essa questão também de pragas e doenças, né? Nós estamos com os especialistas aí, professor Niceu. Agora tá o surto da cigarrinha no milho, né? Estão fazendo um esforço enorme de integração institucionais aí para resolver a questão do enfesamento do milho, porque o milho se tornou importante para nós, né? Que antigamente, eu lembro quando eu fazia os levantamentos de doença na década de 70, não tinha nada disso. Fazia os experimentos de avaliação de perda, não dava perda nenhuma. Com o advento do incremento de área, do plantio direto e mais o plantio da safrinha, a coisa mudou a figura totalmente. Agora você tem o milho o ano todo, né? No campo. Ano todo direto. E milho em cima de milho. O Rui lembra lá dos projetos lá de Itaipu, né? Que eu tinha. Pessoal, Paulão, muito obrigado, professor. Eu tenho que agora descer para lavar a louça. Tá bom, professor. Bom te ver, viu? Parabéns. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima, né? Um abraço. Tchau, Ruizão. Tchau, Luciano. Paulo, parabéns, né? Como sempre, né? Muita competência, excelente palestra. Você é muito amigo, você não respeita. Seu, Rogério, professor. Eu vou fazer alguma consideração, né? Porque eu parto do princípio seguinte: o nosso problema não é técnico, o problema é político. Né? É o caso de Porto Alegre. Você viu que a vulnerabilidade do Estado do Rio Grande do Sul veio à mostra. Né? Veio à mostra, né? Com esse fenômeno aí. Agora, nós sabemos que você tem instituições de primeira qualidade na área de agronomia, na área de hidrologia. Né? Então, o problema não é técnico, o problema é político. Então, eu acho o seguinte: diagnóstico bom, temos bastante diagnóstico, né? E temos bastante recurso tecnológico, né? Agora, o problema é político. Né? Político, né? Sim. É isso. Perfeita análise, professor. Certinho. O problema é realmente político mesmo. O problema é político. Totalmente. De acordo. Ô Salim, pode fazer pergunta, porque o Garibaldi fez uma abordagem geral aí. Gente, muito bom. Um prazer estar falando com tanta gente. Faz tempo que eu não vejo. Paulo, principalmente. Muito bom. Viu, Paulo? Gostei muito da que apresentou, porque isso aí tem que ser em cima de dados mesmo, né? Agora, tem uns dados que são, eu acho, estranhos. Por exemplo, eu nunca esqueço do Aziz Absaber, que veio a Londrina, acho que em 78, e fez uma palestra, ele dizendo uma coisa óbvia, que você mostrou também num dado aí, que toda chuva vem do mar,
você aquece o mar, você vai ter inevitavelmente mais chuva nos continentes, né? E ele dá dados sobre isso e tal. E eu acho que falta esse dado mais preciso. Eu fiz uma vez um cálculo, está certo que com pouco período, e parece que isso não bate, né? Por exemplo, mesmo o problema no Rio Grande do Sul é a chuva que não caiu aqui, caiu lá. Foi uma questão de distribuição, não foi tanto porque aumentou a precipitação, etc. Não, teve um bloqueio forte ali, a chuva que era para distribuir parou tudo ali. Ficou lá, né? Então, foi isso. E aí que eu queria te perguntar sobre esses dados, porque além de poluição, acho que está faltando um dado de poluição. Outra dúvida que eu tenho também é sobre, você tem o CO2, você pega aqueles dados que você mostrou, muito interessantes, de as proporções que o peso de cada um, né? Quantos o ozônio e o tal, o ozônio não... Metano e o óxido nitroso. Isso, óxido nitroso. Mas se você fizer aquelas contas com as percentagens, o CO2 ele ficou secundário, né? Se você botar 30 vezes o tal, na prática, o CO2 ficou secundário. Mas é pela quantidade, Salim, porque a quantidade que é emitida de CO2 é... Mas se você tem um de CO2 e o outro vale 30 vezes ele, ou 300, lá, se não me engano, quando você faz a conta, ele fica igual. Não, mas a quantidade emitida de metano é muito menor e a de óxido nitroso é muito menor ainda, sabe? Então, agora... Eles representam um perigo maior se aumentar muito a emissão deles, entendeu? Não, eu concordo plenamente. Então. Só que aí tá, uma coisa é um fóssil, né? Sim. E outra é que a turma critica a criação animal. Olha, se o animal não está... Ele está comendo capim, transformando capim em metano. Não é uma reciclagem? Eu não sei por que isso pesa, né? Na minha opinião. Não entendi o efeito. Mas assim, eu acho que se não passasse por aquele processo de fermentação, não produziria metano, né? Porque senão, assim, a agricultura é um grande produtor de metano também, né? Então, e o nitroso também vem da agricultura, então isso... Nossa, nós estamos perdidos. É mais aplicação de fertilizantes nitrogenados, mas tem uma grande parte industrial também, sabe? Então, os processos de indústria que usam muito, libera muito óxido nitroso. Eu queria que você falasse sobre o peso daqui, porque aquela distinção de variação climática e mudança é interessantíssima, acho muito interessante. Porque, por exemplo, o desmatamento ele causa uma série de problemas que não são de mudança climática, a rigor, porque ele altera a distribuição da chuva, o aquecimento, como você mostrou, do solo coberto ou não. Balanço hídrico, né? E como é que você separa isso? Eu acho muito difícil, na prática, você separar o que é um efeito de desmatamento. Então, por isso que eu acho que um dado que falta ser bem estabelecido, e se você tivesse puder mostrar, se a quantidade de chuva realmente está aumentando, confirmando que o aquecimento dos oceanos aumentou a chuva. E me parece que esse dado não está bem mostrado, e o pouco que eu calculei não bate, sabe? Então, o que está acontecendo é que o efeito não é uniforme, sabe? Então, por exemplo, nas áreas mais ao sul, está havendo um aumento significativo na precipitação, mas à medida que você vai para o Equador, está diminuindo. Interessante, a distribuição muda, não é uma coisa uniforme. Quanto que isso é devido ao desmatamento e quanto que é devido a... É devido ao aquecimento e o desmatamento da Amazônia, assim, hoje nós estamos o quê? Com uns 20%, né, da floresta já derrubada, né? O pessoal está falando assim, que à medida que você vai evoluindo, o que vai acontecendo? A floresta amazônica, a hora que vem aqueles ventos alísios do mar, trazendo umidade, chove ali, a floresta evapotranspira e entra num ciclo fechado. Praticamente 60% da chuva que acontece na floresta amazônica é reciclada pela própria floresta. A hora que você retira a floresta, você muda o balanço hídrico. Aí você passa a ter mais escorrimento, você vai ter mais componente de evaporação, menos transpiração, né? Então você vai ter menos reciclagem. Então, com o passar de muitos anos, você pode ter desertificação, savanização, que eles chamam, né? Mas numa condição mais extrema de desmatamento. Eles falam que o ponto de flexão nisso aí está em torno de 25% a 30% de desmatamento. Dali para lá começaria a entrar numa escala muito perigosa. Alguns estudos mostram. E outro dado interessante que tem, Salim,
Em torno de 60% da chuva do Centro-Oeste vem através daqueles rios voadores da Amazônia ali. Essa chuva vem, né? Aquele vento vem, vai transpirando, ela vai empurrando, os ventos alísios vai empurrando, ele bate nos Andes, eles correm e vem trazer chuva ali para a região Centro-Oeste, até Sudeste, chega até no sul do Brasil, sabe? Mas lá tem estudos que mostram que chega a dar 60% da chuva. Você vê a importância de preservar a floresta para a agricultura só considerando esse aspecto, né? Sem considerar a biodiversidade, né? Todas essas coisas. E ela tem um papel também no clima global, né? É uma área expressiva. Se você retirar aquilo ali, você muda o albedo, né? A energia refletida ali, absorvida. Principalmente o balanço hídrico, né? Aqueles rios ali vão... Você pensa o desastre que seria, né? Você tirar a floresta. Já está tendo uma seca agora que já está secando o rio lá, né? A Amazônia já tinha dados que, independente de clima, se você assorear os rios, você vai ter seca total e depois enchente. Já era previsto isso, independente de clima, né? Então lá é um negócio, eu acho, mais delicado ainda do que parece, né? Então, se você retirar a floresta, você vai ter um período de enchentes muito mais severas, né? Porque aí você não tem como... A floresta praticamente ela absorve toda essa água da chuva, né? E recicla. Uma parte vai para os rios, né, mas vai filtrada pela floresta, né, já com menor impacto. E isso virou mas uma pergunta, por que não se fala em poluição destacadamente, por exemplo, tem convenção de clima, mas não se fala em poluição? Que eu acho mais importante do que clima hoje, né? Há pessoas, eu já ouvi gente importante falar que a poluição vai acabar conosco antes do clima. Quer dizer, tem muito estudo também nessa área, sabe? Aqui a gente está abordando mais esse aspecto de emissão de gases, né? Mas você não vê convenção COP sobre poluição. COP de poluição, né? Nada. Mas tem a parte de poluição particulada também, sabe? O pessoal tem a parte da área médica, tem muitos estudos, sabe? E tem muita coisa grave acontecendo, realmente. O próprio ozônio é um problema, né? Plástico, só pegar plástico do oceano. Plástico. Esse chuva ácida, né? Essa emissão de enxofre, né? Essas poluições altamente prejudicial à saúde humana. E sem contar que essa mudança do clima está agravando, por exemplo, a questão da Aedes aegypti. Se você tiver um aquecimento, acelera o número de gerações do mosquito e aí passa a ser um problema muito maior, né? Você vê que ele ataca no verão, né? É porque o calor, né? Então o bichinho acelera. Se isso aí for aumentando o calor, cada vez mais vai acelerar número de gerações, pensa. E assim outras doenças. Então, é um problema sério na parte de saúde humana, né? E a poluição é um problema sério. Uma das coisas que precisa urgentemente, Salinha, é investir na mobilidade urbana, né? As cidades do jeito que estão, rapaz, com o número de carros, esses caminhões, né? Puta, passa aqueles caminhões, aqueles óleos diesel e tudo. É uma coisa monstruosa, né? A hora que tiver mobilidade urbana, por exemplo, o Daniel lá em Montreal, ele não pensa nem em comprar carro. Ele tem metrô disponível na porta de casa, entendeu? Tem interação com o trem, ele quer ir lá para outro lugar, né? Vai de metrô até um ponto, dali pega o transfer para o ônibus ou para o trem. Quer dizer, a cidade tem mobilidade. Nós por aqui estamos na pré-história nessa área, né? Isso. Cidade igual São Paulo, rapaz, é difícil, né? Solução que você vai dar ali, né? O pessoal está discutindo lá agora, né? O Pablo Marçal disse que vai pôr um teleférico. Não, e depois, e os carros elétricos que vão ser produzidos com termoelétrica, a eletricidade para ele andar, não adianta nada, né? Não, aí você tem que ter fonte de energia elétrica limpa, né? Então. Senão você está trocando 6 por meia dúzia. Essas termoelétricas tem que acabar. Isso aí é a pior solução. Vocês percebem que cada vez mais você tem reportagem aí no Brasil falando que o carro elétrico é uma solução. Pois é. Vocês estão percebendo isso, né? Aí você vê os Estados Unidos, o Elon Musk foi lá no governo e disse, olha, ou vocês taxam o carro elétrico chinês, ou vai fechar a Tesla. Mas ele está produzindo a Tesla na China, os carros dele? Aí você vê como é que está ficando a coisa, porque, por exemplo, a nossa geração aí, Salim, Paulo mais novo, né, tal, o que a gente ouviu? É até bom para o seu filho, que é jovem aí, nós fomos criados ouvindo o quê? No livre comércio. Mas era uma mensagem que vinha de quem? Dos centros industriais, do livre comércio, principalmente dos Estados Unidos. Acabou tudo, não tem mais livre comércio. Você vê que todos aqueles fundamentos que colocaram na nossa cabeça lá atrás, década de 60, 70, 80, tudo caindo por terra. Então é complicado. Então,
Hoje, um carro chinês que chega lá nos Estados Unidos é uma taxação lá em cima, porque senão eles ganham todo o mercado. Né? Porque eles têm escala, ninguém tem a escala que eles têm tecnologia, deram o salto tecnológico, né? Eles deram o salto tecnológico. E aí é complicado, né? Bastante complicado. Aí quando você pensa no Brasil, o nosso modelo teria que ser um modelo de mais autossuficiência, porque nós temos tudo. E tem uma tabela de Beleza aqui dentro. Nós temos tudo. Energia, ninguém tem. Você entendeu? Daniel, Oi? fala aí como é que está a situação do Canadá aí. O aluguel aí está caríssimo, né? Acho que o grande problema, assim, que, né, que a gente tem, é no meio de várias crises, né, e a crise climática é só uma delas, né, então no Canadá você tem uma crise agora de moradia, não falta casa, chegaram 1 milhão de pessoas novas, os preços do aluguel estão explodindo, a recuperação da Covid, a inflação aumentou, os preços aumentaram, e aí tudo isso vai deixando o meio ambiente com uma terceira, quarta, quinta opção na cabeça da população, que quando, né, você não está conseguindo nem sobreviver e pagar as contas, gera todo um problema enorme, né? E falar assim um pouco aqui, tem muita politização também do clima, né? Então, o Canadá colocou várias políticas públicas que foram recomendadas pela comunidade científica internacional. Um deles é o imposto sobre o carbono, e o modelo escolhido foi que você taxa o carbono, ou seja, o combustível fica mais caro um pouco, mas esse dinheiro ele é recolhido, ele é reinvestido aí nas famílias que poluem menos, né? Então, os 20% pagam esse imposto, os outros 80% recebem descontos de imposto. Outros fatores também são, acho que interessantes, falar que a matriz energética do país vai ter que aumentar extremamente, né? Então, no Quebec, aqui onde eu moro, no Canadá francês, é bastante parecido com o Brasil, que é hidrelétrico, mas em vários outros lugares no Canadá ainda se queima carvão, né? Então, quando a gente olha a própria matriz energética do Brasil, é provavelmente uma das a mais limpa do mundo, se não me engano, né? Então, a gente tem toda a base para conseguir fazer uma transição eficaz no Brasil, porque aqui o povo ainda precisa pensar, estão falando de fazer nuclear, de fazer não sei o quê, e a discussão não avança, e vem aí data center de inteligência artificial que usa muito mais eletricidade que vários países no mundo até também, né? Então, assim, são vários os problemas são vários, né? Acho que Eles usam o fracking aí, né, para extrair o petróleo do xisto? Eles usam... É de areia. Né? É de sedimento arenoso aí. Isso. Nos Estados Unidos, eles usam mais o fracking, né? Aqui é na areia, assim, que é um... E o Canadá tem uma das 5 maiores reservas de petróleo do mundo também. Então, é uma situação difícil de você querer fazer a transição e sua economia ser tão dependente do petróleo ao mesmo tempo, e um lobby muito forte, né, eu diria, principalmente. Esse lobby que atrapalha muito. Vai acabar o tempo. Vamos dar palmas para o professor Caramori. Isso, muito bem. E agradecer, né? Vou fazer uma reunião por mês, anunciei as extraordinárias. Então, me ajudem a encontrar bons palestrantes no nível do Paulo Caramori. E lembrar que o Jefferson, ele está fazendo, não só gravando, como às vezes ele faz entrevistas também com os palestrantes, né, Jefferson? Tá ok? Muito bem. Um grande abraço. Me ajuda a encontrar palestras que realmente sejam interessantes para todos nós, como essa do Paulo.